Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que campo elétrico, ele vai ser uma região de perturbação ao redor de uma carga, de um corpo, né? Um corpo com massa, beleza? Então, o campo, a definição de campo para física nada mais é do que uma região de perturbação, de influência, ao redor de um agente causador, beleza? Então, e ele vai ser um agente mediador de interação, por quê? Quando a gente pensa em força no nosso cotidiano, a gente associa com a ideia de contato, certo? Se eu quiser empurrar esta caneta, eu preciso colocar, eu vou colocar ela em movimento a partir de um contato, beleza? Né? Então, eu preciso puxar, empurrar. Eu não consigo fazer isso à distância, ok? E a ideia de força elétrica, força gravitacional, elas vêm com a ideia de uma interação à distância. E fica um pouco difícil a gente imaginar como que ocorre essa interação à distância. Então, nós assumimos que o campo elétrico, ao redor das cargas, ao redor dos corpos com massa, são esses agentes mediadores da interação, eles que vão entrar em contato entre si para ocorrer essa interação, beleza? Bom, então, de forma geral, o campo elétrico vai ser esse agente mediador de interação por ser uma região de perturbação ao redor, beleza? Bom, antes de pensar propriamente no campo elétrico, na sua representação, eu gosto de associar, de fazer uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional, tá? Porque o campo gravitacional ele é mais intuitivo, é mais comum pra gente, ok? E o que acontece? Toda vez que nós temos, então, um corpo com uma massa muito grande, como a da Terra, ele causa uma região de perturbação ao seu redor, beleza? Quando a gente pensa em massas pequenas, essa perturbação, consequentemente, essa interação é tão pequena que a gente pode desprezar, tá? Mas a partir do momento que a gente tem um corpo muito grande, muito massivo, então daí a gente considera essa interação, considera esse campo gravitacional, beleza? Então, eu gosto de pensar primeiro na ideia do campo gravitacional para expandir isso para o campo elétrico, para vocês poderem visualizar de alguma maneira esse campo, tá? Então, eu não sei se todo mundo já viu a simulação da representação do espaço-tempo sendo por um lençol esticado, e quando você coloca uma massa muito grande, ocorreria a curvatura, né, desse espaço-tempo, e isso seria então a definição da gravidade, né, do campo gravitacional. Então, eu gosto de usar essa analogia para vocês tentarem visualizar o que é essa ideia de campo, tá? Então, imaginem vocês que a gente tem um lençol esticado, né, um tecido esticado. Quando eu coloco uma massa, né, uma bolinha de sinuca nesse lençol, o que vai acontecer com ele? Ele estava esticado, coloquei a massinha, ele vai curvar, beleza? Ele vai se deformar. É uma região de perturbação, deformação do espaço, beleza? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Eu teria o lençol esticado e quando eu colocasse uma bolinha, ele seria curvado, beleza? Então, eu consigo deformar essa região ao redor, beleza? E o que acontece? A existência dessa deformação, dessa região de perturbação, ela independe de qualquer outra coisa, certo? Desde que eu tenha uma massa muito grande, né, suficiente para deformar isso aqui, para considerar essa deformação, eu tenho essa região de campo gravitacional. Então, o campo, ele só depende de quem está gerando essa perturbação, ok? Ela não depende de eu colocar outra massa aqui, certo? Então, o campo, ele, por ser uma região de perturbação, ele vai depender apenas de quem está causando essa deformação, beleza? E o campo elétrico é a mesma coisa. Se eu coloco uma carguinha positiva, ela deforma a região ao redor e independe, essa deformação, a existência desse campo elétrico independe de você colocar ali próximo ou não uma outra carga, tá? Então, toda vez que a gente tiver que pensar em campo, a gente tem que assimilar isso com aquilo que gerou, tá? Então, o campo só depende da massa ou da carga que gerou aquela perturbação. Mas, se
se a gente vier aqui e colocar uma outra massinha próxima, beleza? Se a gente vier aqui e colocar uma outra massinha próxima, a gente visualiza a interação, beleza? Então, a partir do momento que a gente coloca uma outra massa, né? Então, se eu coloco essa caneta próxima à terra e solto, ela cai, beleza? Então, eu visualizo essa interação entre as duas massas ao colocar uma outra massinha aqui perto, beleza? Mas a existência da deformação não depende de existir ou não essa outra carga, beleza? Então, a outra massa colocada ali, ela serve apenas para verificar, comprovar que ali existe uma região de perturbação, beleza? O campo elétrico segue a mesma analogia. Então, existirá um campo elétrico ao redor de uma carga, né, uma região de perturbação ao redor de uma carga elétrica. Essa região de perturbação só depende da carga geradora, mas se eu quiser comprovar ou quantificar, né, qual é essa região de perturbação, aí eu preciso colocar uma outra carga e ver a interação entre elas, beleza? Então, o campo elétrico em si só depende da carga geradora, mas se eu quiser visualizar esse campo, né, a interação, como que esse campo se comporta, ou comprovar que ali existe uma região de perturbação, eu preciso colocar essa segunda carguinha, que nós chamamos então de uma carga teste. Ela vai estar ali só para testar qual é a região de influência que a gente tem. Porque o que acontece? Ó, se a gente pensar nesse exemplo aqui, será que a região de influência é a mesma, independente da posição que eu coloque essa outra bolinha vermelha? Ou será que para cada posição que eu coloque, eu tenho uma interação diferente, certo? Então, por depender de aonde eu vou colocar essa carga teste ou esse corpo teste, para medir essa região de perturbação, então tem que ficar bem claro que vai depender dessa carga teste para eu poder comprovar naquele ponto a perturbação. Porque se eu mudar a posição que eu coloco essa carga teste, eu mudo a ideia da interação. Eu mudo, então, qual é o valor daquele campo naquele ponto. Beleza? Então, pessoal, de uma forma geral, a ideia de colocar ali uma carga ou uma massa é só para testar quanto vale e como se comporta a região de perturbação ao redor, beleza? Mas não depende dessa carguinha teste ou dessa massa teste, beleza? Bom, aí o que acontece? Quando nós temos, então, a ideia de um campo elétrico, de uma região de perturbação ao redor da nossa carga, a gente precisa, de alguma maneira, representar essa perturbação para facilitar a nossa análise, certo? Então, por uma definição, tá? Por um padrão que nós utilizamos na física, nós sempre vamos representar o campo elétrico, essa região de perturbação ao redor de uma carga, por linhas de campo, beleza? E ela segue uma padronização de representação também, tá? A gente não pode representar de qualquer forma, existe um padrão para representar esse campo elétrico. Como que segue, né? Como que é esse padrão? Toda vez que nós tivermos uma carga positiva, né? Então, existe, vou chamar ela de quesão, existe ao redor dela uma região de perturbação, correto? Caso eu coloque uma outra carga aqui, eu sei que elas vão interagir, né? Já que este campo é um agente mediador de interação, eu sei que existirá uma interação entre elas, certo? Mas como que eu uso, então, essa interação devido à carga teste que eu vou colocar para representar o nosso campo elétrico? Bom, nós assumimos como um padrão o seguinte: o campo elétrico em um ponto qualquer do espaço, ele vai ser representado, tá? É representação, essas linhas são imaginárias, nós que criamos essas linhas para tentar visualizar esse campo elétrico, beleza? Então, nós vamos representar o nosso campo elétrico em um determinado ponto do espaço como sendo
no mesmo sentido e na mesma direção da força elétrica que ali existiria se eu colocasse uma carga teste positiva, beleza? Então, para representar o campo elétrico em qualquer ponto do espaço próximo a essa carga geradora, eu vou primeiro pensar em uma carga teste positiva, beleza? Então, eu vou colocar uma carguinha Qzinho positiva aqui próximo a essa carga Qzão, beleza? Então, ó, é como se fosse a nossa massinha ali do campo gravitacional para testar ele. Então, ó, existindo aqui uma carga teste positiva, e a gente sempre vai adotar a carga teste como um padrão sendo positiva, tá? Se eu coloco essa carguinha aqui próxima a essa carga geradora, o campo elétrico, devido a essa carga geradora, terá a mesma direção e o mesmo sentido da força elétrica causada se eu colocasse aquela carga teste ali, beleza? Então, ó, vamos pensar o seguinte: caso eu colocasse essa carguinha teste aqui, para onde estaria a nossa força elétrica? Para cá, certo? Nós teríamos uma força elétrica de afastamento, beleza? Então, nós sabemos que o campo elétrico naquele ponto, ele terá a mesma direção e o mesmo sentido da nossa força elétrica, beleza? Então, é assim que a gente vai representar o nosso campo elétrico, ok? Bom, então, sempre seguindo a mesma direção e sentido da força elétrica que existiria caso você colocasse uma carga teste positiva, beleza? Bom, aí o que acontece? Se eu colocasse essa carga teste em diferentes pontos na região de perturbação dessa carga Qzão, eu teria para cada um desses pontos uma direção e sentido para o meu campo elétrico, beleza? Então, ó, se eu colocasse aqui a minha carguinha, a nossa força elétrica seria para baixo, ok? Então, o meu campo elétrico também seria para baixo, beleza? Isso significa que o vetor campo elétrico ele vai ser representado para cada ponto na região de perturbação, beleza? Mas o que a gente pode assumir como um padrão, como uma definição para representar, então, esse campo elétrico ao redor da nossa carga geradora positiva? Toda vez que a gente tiver essa carga geradora positiva, reparem, ó, que em qualquer ponto que eu coloque a minha carga positiva de teste, a minha força sempre vai ser de repulsão, então o meu campo elétrico sempre será de afastamento em relação à carga, não é? Então, toda vez que a gente tiver que representar as linhas de campo elétrico de uma carga Qzão positiva geradora, nós sabemos que essa carga positiva terá um campo elétrico radial, né? Então, na direção do raio, ok? Para cada ponto, e de afastamento dessa carga positiva, beleza? Então, a gente costuma dizer que o campo elétrico sai de uma carga positiva, beleza? Bom, e mais uma informação importante em relação às linhas de campo que vão representar o campo elétrico, tá? Então, as linhas de campo representam o vetor campo elétrico em cada ponto, beleza? Elas não são o vetor, tá? Elas representam a região de deformação e nós poderíamos considerar para cada ponto para onde estaria o vetor campo elétrico, beleza? Então, ó, se eu pegar nesse ponto, eu sei que o vetor campo elétrico, ó, é coincidente com a linha, beleza? No caso dessas linhas, serem sempre retas, beleza? Aí o vetor campo elétrico é coincidente com essas linhas, seguindo a mesma direção e o mesmo sentido que elas, beleza? E o que acontece? Essas linhas de campo, elas representam o vetor campo elétrico, então elas precisam representar o valor, a direção e o sentido. A gente viu que a direção e o sentido, para esse caso, é coincidente, certo? Mas e o valor? Como que a gente sabe o valor do campo elétrico? É claro que pelas linhas de campo a gente teria só uma informação qualitativa do valor desse campo. Mas o que acontece? Reparem que se eu pegar uma área, ok? Se eu for analisar uma certa área aqui, ó,
essa porção de área. Eu tenho uma certa quantidade de linhas e elas estão, de alguma forma, aqui espaçadas, certo? Se eu pegar uma outra porção de área, o que acontece com essas linhas? Elas estão mais afastadas, não estão? Então, eu sei que quanto mais próximas as linhas estão, maior é o valor de campo naquele ponto. Quanto mais afastadas essas linhas estão, né, em uma determinada área, menor é o valor do campo naquele ponto. Então, eu sei que a densidade de linhas em uma certa região me resulta na quantidade, né, no valor do campo elétrico naquele ponto, se ele é maior ou menor, beleza? Bom, e seguindo essa mesma ideia, nós podemos então representar o nosso campo elétrico para uma carga negativa, beleza? Se essa minha carga Qzão geradora for negativa, eu ainda vou pensar em uma carga Qzinho de teste positiva, tá? É a padronização que a gente segue, é sempre ser uma carga positiva. E daí, caso ela seja positiva, força elétrica é coincidente com o campo elétrico naquele ponto, né? A direção e o sentido da força elétrica e do campo. Então, ó, se eu pego aqui a nossa carga teste positiva para uma carga Qzão geradora negativa, eu sei que essa carguinha teste seria uma força atrativa para a esquerda aqui, certo? Então, eu sei que neste ponto existe um campo elétrico que entra, se aproxima da nossa carga geradora, beleza? E se por analogia eu colocar em qualquer outro ponto, a nossa cargazinha de teste, eu sei que sempre vai ser uma força atrativa, então sempre será um campo de aproximação, beleza? Então, eu sei que a representação de linhas de campo para uma carga geradora negativa é sempre linhas de campo que se aproximam ou que entram na nossa carga negativa. Beleza, pessoal? Bom, essa então é a maneira como a gente vai representar o nosso campo elétrico ao redor dessas cargas, beleza? Então, as linhas de campo são representações dessa região de perturbação, que é o nosso campo elétrico. E o vetor campo elétrico em cada ponto, ele é sempre tangente às linhas, beleza? Aqui, nesse caso, algo tangente a uma linha reta é coincidente com essa reta, beleza? Então, ele vai ser na mesma direção, no mesmo sentido. Mas, se eu tiver uma linha curva, então o meu vetor vai ser tangente a essa linha, beleza? E daí, nesse caso, não seria coincidente como é aqui, tá? Então, o vetor campo elétrico, ele é sempre tangente às linhas de força, tá? Só que essa ideia do ser tangente fica muito mais visual quando a gente coloca essas linhas de maneira curvada. Como que seria, então, a representação dessas linhas de uma maneira curvada? Quando eu não penso na representação dessas linhas de campo para cargas isoladas no espaço, mas sim representação delas em cargas que estão interagindo, né? Então, se eu tivesse uma carga Qzão positiva, uma carga Qzão negativa, eu ainda teria um campo elétrico que sai da positiva e entra na negativa, beleza? E essas linhas de campo, pessoal, me representariam, então, essa aproximação, essa interação devido a essas duas cargas estarem próximas, beleza? Mas aqui, ó, na linha reta que une as cargas, eu sei que seria uma linha reta, beleza? A representação seria uma linha reta. Mas conforme eu fosse pegando pontos diferentes, essa representação das linhas, elas ficariam mais curvadas, beleza? Então, aqui seria a representação das minhas linhas, que sai de uma e entra na outra, beleza? Só que existe linhas ao redor de toda essa carga, porque ao redor de toda ela existe uma região de perturbação, beleza? Então, vou desenhar aqui outros pontos. Na negativa sempre entra, tá? E na positiva sempre sai, mesmo que elas não se encontrem, tá? Porque a interação tá aqui no meio, não pra lá, beleza?
Então, elas vão ficar assim, mas ainda assim existirão, porque ainda existe uma perturbação ao redor de toda essa carga, beleza? Então, ó, essas seriam as linhas de campo que iriam representar o campo elétrico da carga quesão positiva e da carga quesão negativa. Mas o vetor campo elétrico é sempre um vetor tangente às linhas, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, se eu fosse pensar qual é o vetor resultante neste ponto, né, o vetor campo elétrico resultante neste ponto, devido a essas duas cargas geradoras. Eu sei que o vetor campo elétrico nesse ponto tem que ser um vetor tangente às linhas, beleza? Então, este seria o nosso campo elétrico resultante. Mas, caso eu esteja ainda com dúvidas do porquê é sempre tangente às linhas, eu posso pensar na ideia do resultante, de como que eu acho esse resultante, beleza? Então, ó, essa carga quesão positiva gera um campo nesse ponto, beleza? Então, caso eu colocasse uma carga teste ali, e lembra, eu tô falando assim, caso eu colocasse, por quê? A existência do campo elétrico nesse ponto não depende da carga teste, beleza? Eu coloco a carga teste se eu quiser visualizar o que acontece naquela região, tá? Mas a existência daquela deformação depende só da geradora, beleza? Então, neste ponto, caso fosse colocada uma carga teste, existiria um campo elétrico de afastamento, não é? Então, ó, na linha reta que une a carga ao ponto, existiria um vetor campo elétrico, que eu vou chamar de campo elétrico mais, porque é dessa carga geradora positiva, beleza? E neste mesmo ponto, se eu fosse esquecer essa carga positiva, pensar só no campo elétrico gerado pela negativa, eu sei que seria um campo neste ponto, unindo, ó, na linha reta que une os dois, um campo elétrico que seria de aproximação, certo? Então, vou chamar de E menos, porque é dessa carga aqui. Aí, o que que acontece? Quando nós precisamos calcular o vetor resultante entre esses dois vetores que formam um ângulo qualquer entre as suas origens, a gente vem e traça as paralelas, não é? A gente traça a paralela aqui, traça a paralela aqui, e o nosso vetor resultante é este que liga a origem dos nossos vetores ao cruzamento dos nossos prolongamentos paralelos aqui, beleza? Então, por comprovação de resultante vetorial, nós sabemos que o campo elétrico naquele ponto é tangente às linhas. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então, de forma geral, o que a gente precisa lembrar? Campo elétrico é um agente mediador de interação por ser uma região de perturbação, de deformação, de influência ao redor de uma carga ou de um corpo no espaço. Essa região de deformação só depende de quem está gerando essa deformação, tá? Então, a gente colocaria uma carga teste para comprovar essa deformação, mas a existência do campo elétrico depende apenas da carga geradora, beleza? Porque se a gente tira a carga deste ponto que nós colocamos, a força elétrica desaparece porque não tem mais essa segunda carga para interagir, mas o campo permanece, tá? Por isso que nós podemos representar este campo por linhas de campo elétrico, beleza? E essas linhas, elas vão representar a quantidade, né, o valor, de uma maneira qualitativa. Quanto maior a densidade de linhas, né, quanto mais próximas elas estão, maior o valor do campo. Quanto mais afastadas, menor o valor do campo, beleza? Por definição, se a carga teste é positiva, a força elétrica e o campo terão mesma direção e sentido, beleza? Caso a gente estivesse trabalhando com uma carguinha teste negativa, que não é o padrão que nós utilizamos, a gente só teria que lembrar o seguinte: caso essa carga fosse negativa, a minha força elétrica, ela estaria para cá, né? Ela seria de aproximação, certo? Existiria uma força elétrica, então, de aproximação. Então, no caso da nossa carga teste ser ser negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão sentidos contrários, tá? Então, tem que ficar bem claro isso.
o campo elétrico depende só da carga geradora. Nós usamos como padrão na física a carga teste para comprovar o campo naquele ponto como sendo uma carga positiva. Neste caso, força elétrica e campo elétrico terão mesma direção e sentido, né? Os vetores força e campo terão mesma direção e sentido. Caso a gente troque a nossa carguinha teste por uma carga negativa, nós vamos saber então que a força estará nesse caso para a esquerda, mas o campo continuará para a direita, porque a gente representa o campo de acordo com o nosso padrão de carga positiva, tá? Então, nesse caso da carga teste ser negativa, a gente sabe que o campo elétrico ainda estará para a direita e a força elétrica estará para a esquerda. Então, para uma carga teste negativa, força e campo possuem sentidos sempre contrários. Beleza? E essa representação do campo elétrico através de linhas de campo, nós sabemos que além de representar qualitativamente o valor do campo, representa também o vetor campo elétrico naquele ponto. Em qualquer ponto, o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. Beleza, pessoal? Então, essa foi a ideia de o que é campo elétrico e como a gente representa. Agora, a gente vai ver a parte de equação, beleza? Bom, pessoal, então, de uma forma geral, eu peguei aqui de novo, né, o exemplo do campo gravitacional para vocês entenderem o seguinte. Foi afirmado que o campo, né, ele é uma propriedade que vai depender apenas daquilo que está gerando essa região de perturbação. Então, do campo gravitacional depende só da massa causadora, né, geradora deste campo, e do campo elétrico só da carga geradora. E o que acontece, ó? Quanto mais nós nos afastamos, né, quanto mais a gente se afasta deste corpo, né, que está gerando o campo, menor vai ficando a nossa deformação, não é? Ok? Menos acentuada vai ficando essa deformação. E aqui, ó, nas nossas linhas de campo, a mesma coisa. Lembra que eu falei, ó, que se a gente pegar uma porção de área, né, ó, pegar aqui um quadrado. Nesta porção de área cabem duas linhas. Se eu pegar a mesma porção de área, o mesmo tamanho em uma outra região, vai caber uma linha só. Então, eu sei que conforme eu me afasto da minha carga, eu diminuo o valor do meu campo, certo? Então, a equação do nosso campo, ele vai depender inversamente da nossa distância, certo? Bom, aí, o que acontece? Quando a gente pensa no campo elétrico, então representado por E, né, campo elétrico, ele vai depender da onde nós estamos colocando essa carga, tá? Lembra que para a parte eletrostática a gente sempre depende do meio, ok? Então, o meio em que essa carga está influencia. Nós sabemos que quanto maior o valor da nossa carga, maior o valor da nossa deformação. Ué, como assim? Bom, vamos pensar na ideia de massa novamente? Imaginem vocês que essa deformação é causada por uma bolinha de sinuca. Se eu colocasse uma bolinha de gude, que tem uma massa menor, ok? Concorda comigo que a deformação seria menor? Tá. E agora se eu colocasse uma bola de boliche neste lençol? A deformação seria maior, não é? Então, conforme eu aumento a massa, eu aumento a deformação. Analogamente, conforme eu aumento a carga, eu aumento a deformação também. Então, esse campo elétrico ele é diretamente proporcional ao módulo da nossa carga, tá? Porque, de novo, o campo é um vetor e este vetor ele vai ser representado pelo nosso padrão de afasta ou aproxima da carga de acordo com as linhas, beleza? Então, depende do módulo da carga. Quanto maior o valor da carga, maior o campo. E a gente viu que depende de uma distância inversamente, né? Quanto maior a distância, menor o valor do campo. Mas essa distância ela é ao quadrado, porque esse campo ele muda muito rapidamente, beleza? Então, o nosso campo ele vai ser inversamente proporcional a uma distância que é ao quadrado, beleza, pessoal? Então, o nosso campo elétrico ele vai ser definido por esta equação aqui, beleza? Bom, pessoal, mas olha que relação interessante.
Nós vimos que o nosso campo elétrico, então, depende da carga geradora, do meio e da distância ao quadrado. Mas lembra que e daí isso vai depender, então, só da carga geradora. Mas se a gente coloca uma carguinha teste aqui, né, positiva mesmo, nós sabemos que existirá uma interação entre essas cargas, certo? Essa interação é a força elétrica que a gente já aprendeu a calcular anteriormente, e essa força ela era dada por K, módulo de Qzão, Qzinho, né, que aqui eu tô pensando, então, Q1 e Q2, tô chamando Q1 de Qzão, Q2 de Qzinho, tá? Dividido pela distância ao quadrado, não era? Então, olha só que relação interessante. Isso aqui é o nosso campo elétrico, não é? Então, a gente pode escrever a nossa força elétrica de interação que existirá devido a uma região de perturbação e uma carga colocada para interagir nessa região de perturbação, beleza? Então, a nossa força elétrica ela pode ser escrita em função do nosso campo elétrico, beleza? E daí sempre módulo de Q, tá? Não depende do sinal da nossa carga, beleza? E daí a gente vai pensar sempre na padronização da carga sendo positiva, tá? Se por um acaso eu pensar nos sinais dessa carga teste variando, eu tenho que lembrar aqui, carga teste positiva, força e campo, mesma direção e sentido. Se a carga teste é negativa, força e campo em sentidos contrários. Beleza, pessoal? Então, eu posso relacionar o meu campo elétrico com a nossa força elétrica. Beleza? Bom, para encerrar, então, o nosso assunto sobre campo elétrico, eu vou chamar a atenção de vocês para uma ideia, né, que a gente vai usar bastante, que é do campo elétrico uniforme, tá? O nosso campo elétrico uniforme, ele respeita a seguinte condição. Bom, qual que é essa condição? Quando nós temos cargas isoladas, a gente viu que o nosso campo ele tem aquela curva, certo? Ele fica, as linhas de campo serão curvadas. Quando a gente trabalha com campo elétrico uniforme, nós estamos pensando, bom, para esse campo elétrico uniforme acontecer, nós vamos pensar na seguinte configuração. Eu vou ter uma placa carregada, tá? E não mais uma carga isolada, beleza? Essa vai ser a diferença. Ao invés de a gente trabalhar com cargas isoladas, nós vamos trabalhar com uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente, beleza? Ambas com a mesma quantidade de carga. Quando eu penso nisso, eu sei que na região entre essa placa, o nosso campo elétrico vai ser retinho, né? As linhas de campo vão ter essa representação retinha, enquanto que na borda vai acontecer semelhante ao que acontece com carga isolada, né? Nós vamos ter esse curvamento aqui das linhas, beleza? Mas na região entre as placas, nós podemos afirmar que para qualquer ponto que eu pegue, né? Então, para qualquer ponto, o nosso campo elétrico tem sempre o mesmo valor, mesma direção e sentido, tá? E isso aqui configura, então, um campo elétrico uniforme, um campo elétrico constante, tá? E pensando daí em um vetor constante, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, quando a gente trabalhar não com cargas isoladas, mas com placas carregadas com mesmos valores de Q, nós temos na região entre as placas um campo elétrico uniforme. Beleza, pessoal? Bom, então, por enquanto é só, espero que vocês tenham entendido e aproveitem aí para dar uma olhadinha na apostila também para tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, tá bom? Até mais, pessoal!